Salve, salve, meu povo! Depois de muito sucesso do último vídeo que eu postei, eu resolvi trazer aqui o projeto dele para vocês verem como é essa construção dessa conversão, né, de um anime para um vídeo ultra realista, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, o exemplo desse último vídeo, para vocês terem uma noção melhor, né, de como funciona. Então aqui, eu já estou com a pastinha aqui separada. Aqui eu já tenho uma imagem do Jin-Woo, que é o protagonista do Solo Leveling. E eu tenho já aqui ele em imagem ultra realista. Então olha o antes e o depois. O antes e o depois. E depois eu tenho essa imagem dele aqui, ó, que é já ele em multi-ângulos. Por quê? Para eu criar uma imagem do personagem consistente, onde todos os ângulos, né, todos os enquadramentos, todas as cenas, esteja o rosto dele, né, perfeito, eu preciso ter uma referência perfeita. Então aqui eu tenho ele em vários ângulos, tanto de corpo inteiro, como só de rosto, como detalhe de olho, de nariz, de braço, né? E daí depois eu posso colocar a roupa que eu quiser. Eu peguei já como base a roupa que ele estava usando aqui, ó. Foi essa mesma base aqui que eu usei, tá? E daí depois disso, aqui eu tenho o... Deixa eu vir aqui... Aqui, ó. Aqui eu tenho toda linha temporal do anime. Então eu preciso fazer, né, fazer toda a captura dessas imagens, ó, tá vendo, do anime, para que eu possa transformar elas em imagens ultra realistas. Ó, dos monstros das sombras, né, levantando, passando. Ó, aqui o Iris, ó, tá, ó, que é o início da carne, ó. Aqui ficou meio misturado, né? Que é a parte do urso, ó. Tá vendo? Então, eu preciso separar todos esses frames antes de eu criar as imagens. Depois que eu fizer esse processo de separação dos frames do trecho que eu vou criar, aí eu vou gerar as imagens ultra realistas. Então, ó, o urso, depois os dois ursos, aqui é o Iris, ó, aqui o Jinwoo, aqui o Iris, o Iris com o Iris com o Jinwoo aqui e os ursos. Esses ursos aqui não tinham eles assim, gente. Se vocês olharem lá no frame inicial, não tem esses ursos aqui, ó. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Onde é, onde é, onde é, onde é, onde é, onde é. Pera aí que eu vou achar, vou achar, vou achar. Aqui, ó. Tá vendo? Tem eles lá no fundo que nem dá para ver direito que são ursos. Aí eu, na construção dessa imagem, eu fiz um esquema que eu pedi para IA adicionar os outros ursos, que são esses aqui, ó, que eu já tinha criado, adicionar esses ursos de background nessa imagem. Então ficou bonito assim, né? Eles lá caminhando e tal. Então isso aí faz parte do processo criativo. Vocês precisam pensar, imaginar isso. Porque a IA não vai fazer isso por você automático não, a não ser que você peça. E daí, isso tudo aqui, ó. O Mundo das Sombras, ó. O Dinho lá no fundo, tal, ó, que é os ursos com os olhos vermelhos lá, né? Que o urso ruivando. Tudinho aqui. Aí depois a gente parte para as animações, ó. Opa. Ó, aí vem as animações, ó. Ó, o urso saindo das sombras, tá vendo? Ó, eles vindo e multiplicando. Aí aparecem os olhos lá. Isso tudo foi com pedido, tá? Ó. Aqui viu que deu um bugzinho. Ó, dá um bugzinho aqui que sai uma luz azul, tá vendo? Mas aí eu já peguei dessa parte aqui, ó. Já expandindo aqui, ó. E na verdade no anime, a neve ela não abre assim desse jeito não. Só que com a IA fez e eu gostei. Eu fiz sem e com... sem abrir e abrindo. E eu gostei mais do abrindo, então eu deixei lá assim. Aqui é ele olhando, né? Quando ele fala, parece... Que muita gente falou que era melhor o Ergance, né? Mas ele fala o Ergance em outros momentos, né? Aqui, ó. Muito legal, né? E daqui eu já pulei para esse ponto aqui, ó.
Isso aqui é um ponto muito interessante, gente, de falar para vocês. Essa construção aqui, ó, igual essa. Ó, que ele começa aqui, ele começa levantando, a câmera vai girando para chegar lá na frente, onde tá o Jin-Woo lá na frente, ó, tá vendo? Que ele tá lá no fundo. Isso aqui são duas imagens, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É uma imagem... Deixa eu ver aqui, ó. É essa imagem e essa imagem aqui, ó. Essa e essa. Então eu juntei essa e essa. E eu fiz um sistema, uma técnica que a gente usa para animar, que é Start End Frame. Então eu vou começar com um frame inicial e um frame final e eu vou dizer o que vai acontecer. Então no prompt eu selecionei essa imagem e essa imagem. E no prompt eu disse que a imagem ia começar com os monstros, né, surgindo, e a câmera ia rotacionando, né, movimentando para a esquerda, até mostrar o Jin-Woo lá no final, que foi essa imagem aqui, ó. E tem várias cenas que eu fiz isso. Essa aqui do urso foi a mesma coisa, ó. Dele saindo dessa imagem para a imagem que aparece os olhos lá no fundo. Cadê os olhos? Cadê? Não sei. Aqui os olhos, ó. Foram duas imagens. Eu peguei dessa imagem aqui para essa. Então eles vieram andando dessa e aí a câmera foi subindo e daí começou a aparecer os olhos lá no fundo. Então são duas imagens. Por quê? Eu não consigo fazer isso automaticamente com uma imagem só. A gente precisa fazer com duas. Então isso aí são tudo técnicas que eu uso para fazer na construção desses animes, cara. E muitos deles eu uso isso. É que quando vocês assistem, então estão assistindo, não parece. Mas são duas imagens. Olha aqui, ó, que eu falei, ó. Não, essa não. Cadê? Essa aqui, ó. Ó. Fica bonito. Aí depois a gente parte para edição. A edição é bem simples, gente. Olha aqui, ó. Simples demais a edição. O que acaba rolando? Acaba que eu deixo a imagem do anime original embaixo. Tá vendo? A imagem do anime original embaixo. E em cima, a imagem do live action, tá vendo? Então, ó, anime, live action. Anime, live action. E daí eu consigo pegar o mesmo áudio porque está no mesmo momento. E o interessante é que quando eu estou construindo, fazendo essa construção, eu preciso ficar assistindo o anime para ver onde tem fala, onde não tem. Porque onde tem fala, eu preciso botar que o personagem fale. Igual aqui, ó. Aqui ela fala. Tem uma fala onde ela tá aparecendo na cena falando. Então precisava colocar essa cena dela falando. Ó. É mesmo. Ela fala de verdade. Então mexe a boca. Eu não posso deixar a boca dela parada. Então eu coloquei ela falando a mesma frase, né, em português. Então acaba que o lip sync casa. E aí a gente vai fazendo isso durante o anime inteiro. Quando tem muitas falas, a gente vai fazendo isso. Opa, não mostrei, né? Aqui, ó. Igual essa imagem aqui, ó. Ela fala. E a parte da edição, gente, é o mesmo conceito. Ó, eu tenho aqui, ó, o live action e eu tenho o anime embaixo, tá vendo? Uma camada em cima e uma camada embaixo. Em cima tá o live action, né? Outra realista, embaixo tá o anime. Por quê? Eu uso o mesmo áudio do anime, então eu preciso estar com essa sincronia. Então eu vou botando no mesmo momento, ó, a carne, ó. Carne de urso é melhor do que eu esperava. Até que não estamos recebendo muitos ataques. Aqui é interessante porque ele tá de costas, então não mostra o lip sync da boca dele, né? Então passa batido. Aqui tem um lip sync, então tinha que botar ela falando. Por aqui? Ó. Devem ter alguns escondidos. Não podemos baixar. Aqui é a mesma coisa, ela fala bem de close, então eu tinha que botar o lip sync dela como se fosse perfeito. Tipo, ela tinha que estar falando mesmo o que estava falando no anime, ó, que aconteceu aqui, ó. É mesmo. Então ela fala em português, o lip sync, então a sincronização casa certinho. Aqui dá pra ver que eu fiz uma marcaçãozinha, ó, porque eu sabia que aqui tinha uma fala e aqui tinha uma fala. Ó, Eu não acredito. tá vendo? Que ela fala, eu não acredito, ó. Eu não acredito. E dá pra ver que a boca sincroniza certinho. Só que isso aqui eu fiz com a IA. Eu fiz o áudio, o vídeo dela falando nesse momento e depois eu encaixei aqui certinho no anime. E é isso, meu povo. É assim que eu faço essa parte, tá? Eu mostrei aqui para vocês um processo, mas tem outros processos que envolvem, né?
essa construção e eu ensino tudo lá no curso do Anime Live Action, que se você quiser conhecer, é só clicar lá no link da bio. Valeu, abraço e fui! Então, galera, desse jeito que eu faço a parte de construção aqui. Essa é uma parte, eu vou postar depois um outro vídeo falando sobre a edição e a animação, como é que eu faço a parte da animação, que é bem interessante junto com a edição. Então, vocês vão ver como é que funciona. Então é isso, valeu, abraço e fui!